quando completei 65 anos, dei uma festa para a família. Ninguém veio. No mesmo dia, minha nora postou fotos de todos em um cruzeiro. Eu apenas sorri. Quando eles voltaram, entreguei ela um teste de DNA que a deixou pálida. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Passei 3 semanas planejando minha festa de 65 anos. 3 semanas escolhendo o cardápio perfeito, decorando o salão com flores frescas e ligando para todos para confirmar a presença. Até comprei um vestido novo, azul marinho com botõezinhos de pérola, do tipo que Elliot sempre dizia que me deixava elegante. A mesa estava posta para 8 pessoas. Os cartões de lugar estavam escritos com a minha melhor letra, Elliot, Meadow, o pequeno Tommy, que acabará de fazer 7 anos, a doce Emma, de 5, minha irmã Ruth, seu marido Cal e, claro, eu na cabeceira da mesa, de onde eu podia ver o rosto de todos enquanto celebrávamos juntos. Às 6h30, ninguém tinha chegado. Olhei meu celular 3 vezes, pensando que talvez tivesse errado o horário, mas lá estava na minha agenda, jantar de aniversário, 18 horas. Eu havia enviado lembretes para todos apenas 2 dias antes. Às 7 horas, liguei para Elliot. Caiu direto na caixa postal. Depois, no telefone da Meadow. Mesma coisa. Ruth também não atendeu, o que foi estranho, porque ela sempre atende no segundo toque. Fiquei na sala de jantar, olhando para os pratos intocados. As velas que eu acendera 1 hora antes estavam reduzidas a tocos. O assado estava esfriando no forno. O bolo de chocolate que eu passara a manhã inteira preparando estava perfeito e sem cortes no balcão da cozinha. Talvez houvesse trânsito. Talvez tenha acontecido algum imprevisto de última hora. Essas coisas acontecem, eu disse a mim mesma, mesmo com o peito apertado e as mãos tremendo sem parar. Às 8 horas, eu sabia que eles não veriam. Sentei-me pesadamente na cadeira, olhando para os assentos vazios ao meu redor. Não era apenas atraso. Era algo completamente diferente. O silêncio na minha casa parecia diferente. Não pacífico, mas oco, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Foi aí que cometi o erro de verificar o Facebook. Lá, no topo do meu feed, estava uma foto que me fez gelar o sangue. Jantar em um navio de cruzeiro. Meadow, radiante em um vestido branco esvoaçante, com o braço em volta de Elliot, que sorria mais do que eu via há meses. Atrás deles, o azul profundo do oceano se estendia infinitamente. A legenda dizia: vivendo a nossa melhor vida no Mediterrâneo. Muito grata por esta incrível escapada em família. Rolei a página para baixo. Mais fotos. Tommy e Emma construindo castelos de areia em uma praia imaculada. Ruth e Cal tomando coquetéis no que parecia ser um elegante bar de navio. Estavam todos lá. Todos, menos eu. O carimbo de data e hora mostrava que as fotos tinham sido postadas há apenas 1 hora, enquanto eu estava sentado aqui esperando por elas. Eles estavam a milhares de quilômetros de distância, brindando com champanhe e rindo em um jantar ao pôr do sol em um navio de cruzeiro. Senti algo estalar dentro do meu peito. Não quebrar, mas estalar, como gelo em um lago quando a temperatura cai muito rápido. Eles planejaram isso, todos eles. Meadow organizou umas férias em família que me excluíram deliberadamente, marcou para o meu aniversário e, de alguma forma, convenceu todos a concordarem. Até mesmo Ruth, minha irmã, que me ajudou a escolher a decoração para esta festa na semana passada. Fiquei olhando para aquela foto até meus olhos arderem. O sorriso de Meadow parecia especialmente brilhante, quase triunfante. Ela estava exatamente onde eu deveria estar, no centro da minha família, cercada pelas pessoas que deveriam me amar mais. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Elliot: desculpa, mãe. Esqueci de mencionar que estaríamos viajando esta semana. A Meadow reservou uma viagem surpresa. Feliz aniversário, no entanto. Esqueci de mencionar. Como se um cruzeiro pelo Mediterrâneo fosse algo que você esquecesse de contar para sua mãe. Como se reservá-lo no meu aniversário fosse pura coincidência. Coloquei o telefone no chão com cuidado, com medo de jogá-lo contra a parede se o segurasse por mais tempo. O assado estava definitivamente frio agora.
Fui até a cozinha e desliguei o forno, meus movimentos mecânicos estranhos. Senti como se estivesse me observando de fora do meu corpo, observando aquela mulher triste em seu vestido azul marinho, limpando o jantar que ninguém veio comer. Embrulhei o bolo em plástico e o coloquei na geladeira. Apaguei o que restava das velas. Comecei a guardar a porcelana boa de volta no armário, cada prato batendo nos outros com um som que parecia alto demais naquela casa silenciosa. Meadow tinha ganhado alguma coisa esta noite, embora eu não tivesse muita certeza de qual jogo estávamos jogando. Tudo o que eu sabia era que, pela primeira vez em meus 65 anos, eu me sentia verdadeiramente invisível. Não apenas ignorado ou esquecido, mas apagado. Ao apagar as luzes da sala de jantar, vi meu reflexo na janela escura. De alguma forma, eu parecia menor, diminuída. A mulher que me encarava passara décadas sendo a pacificadora da família, aquela que amenizava as discussões e se lembrava dos aniversários e datas comemorativas de todos, aquela que sempre colocava a família em primeiro lugar. E todos escolheram passar meu aniversário fingindo que eu não existia. Subi as escadas para o meu quarto, cada degrau mais pesado que o anterior. Amanhã, eu teria que encarar as consequências, as falsas desculpas, as desculpas sobre a falta de comunicação, a voz doce de Meadow explicando como a viagem estava marcada meses atrás e não havia nada que pudessem fazer. Mas esta noite, eu só precisava me sentar com essa dor, senti-la de verdade, porque algo me dizia que não se tratava apenas de uma festa de aniversário perdida. Tratava-se de algo muito maior e muito mais deliberado do que eu jamais imaginara. Não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei deitado na cama, olhando para o teto, com a mente repassando todas as reuniões familiares dos últimos 5 anos. O aniversário que não foi apenas esquecido, foi sabotado de propósito. E, à medida que as horas passavam, outras lembranças começaram a vir à tona, cada uma mais perturbadora que a anterior. A festa de 4 anos do Tommy. Eu estava tão animada para vê-lo apagar as velinhas. Mas quando cheguei ao local, Meadow me recebeu na porta com aquele sorriso de desculpas que ela havia aperfeiçoado. Ah, Loretta, o Elliot não te contou? Tivemos que transferir a festa para amanhã. Surgiu uma pequena emergência. Mas eu conseguia ouvir as crianças rindo lá dentro. Podia ver balões pela janela. Quando liguei para o Elliot mais tarde, ele pareceu genuinamente confuso. Amanhã? Não, mãe. A festa é hoje mesmo. Meadow deve ter confundido as datas. Primeiro dia da Emma no jardim de infância. Perguntei 3 vezes a Meadow a que horas a deixariam na escola para poder estar lá com a minha câmera. Ah, vamos chegar super cedo, ela disse. Tipo 7 horas. Provavelmente cedo demais para você. Quando cheguei, a professora me disse que a Emma estava lá desde o horário normal, 8h30. Senti falta dela entrando na sala de aula, senti falta do seu aceno nervoso de despedida para o Elliot. No Natal passado, Meadow me ligou 2 dias antes, com a voz tensa e falsa preocupação. Loretta, odeio fazer isso, mas Elliot anda se sentindo muito sobrecarregado com o estresse do trabalho. Ele perguntou se poderíamos manter a ceia de Natal pequena este ano, apenas com a família mais próxima. Eu tinha passado o Natal sozinha, esquentando sobras e assistindo a filmes antigos. Mais tarde, Ruth me contou que eles tinham feito uma grande festa. Ela tinha visto as fotos no Instagram, 20 pessoas, incluindo os amigos de faculdade do Elliot e vários vizinhos, todos menos eu. Cada lembrança parecia uma peça de quebra-cabeça se encaixando, formando uma imagem que eu estava cego demais para enxergar. Não se tratava de um padrão de comunicação falha ou de conflitos de agenda inocentes. Era algo sistemático, calculado. Levantei-me e fiz café enquanto o sol nascia, com as mãos ainda tremendo de exaustão e algo mais, uma sensação crescente de pavor. Peguei meu celular e comecei a navegar pelas postagens de Meadow nas redes sociais do ano anterior, olhando para elas de verdade pela primeira vez. Lá estava ela na peça da escola do Tommy, sentada na primeira fila ao lado do Elliot. Eu tinha perguntado sobre aquela peça especificamente, e ela me disse que tinha sido cancelada devido a um surto de gripe. Lá estava ela no recital de dança da Emma, aquele que Meadow disse que era apenas um ensaio, nada de especial. Foto após foto de momentos em família dos quais eu havia sido excluída. Cada uma delas com legendas sobre memórias preciosas de família e abençoada por ter essas pessoas na minha vida. A parte mais cruel era como tudo parecia natural,
O braço de Meadow em volta de Elliot, as crianças amontoadas perto dos pais, todos sorrindo como se pertencessem um ao outro, como se estivessem completos sem mim. Desliguei o telefone e fui até a janela da cozinha, olhando para o jardim que eu havia plantado quando Elliot era criança. Ele costumava me ajudar a capinar aqueles canteiros, suas mãozinhas cuidadosas com os caules delicados. Quando eu o havia perdido? Quando ele havia parado de me ver como essencial para sua felicidade? A resposta veio com uma clareza surpreendente, quando Meadow entrou em nossas vidas. Antes dela, Elliot me ligava 2 vezes por semana. Tínhamos jantares marcados em domingos alternados. Ele me pedia conselhos sobre problemas de trabalho, compartilhava histórias sobre o seu dia. Ele era meu filho, meu amigo, minha conexão com o futuro que eu havia ajudado a criar. Meadow mudou isso aos poucos, tão lentamente que só percebi quando já era tarde demais. Primeiro, os jantares de domingo passaram a ser mensais. Meadow tem planejado essas refeições elaboradas, explicou Elliot. Ela adora me ter só para ela nos fins de semana. Depois, os telefonemas diminuíram para compromissos obrigatórios nos feriados. Desculpe, mãe. Não posso falar muito. A Meadow está com a agenda bem apertada para hoje. Ela nunca disse nada diretamente contra mim. Isso teria sido óbvio demais, facilmente contestado. Em vez disso, ela agia nos espaços entre as palavras, nos silêncios que se seguiam às suas sugestões. Sua mãe parece cansada ultimamente. Talvez não devêssemos sobrecarregá-la com as crianças neste fim de semana. Vi sua mãe no supermercado ontem. Ela parecia um pouco confusa com alguma coisa. Você acha que ela está bem morando sozinha? Implicações sutis de que eu estava me tornando um fardo, uma preocupação, alguém que precisava ser gerenciado em vez de incluído. Pensei no jeito como ela me abraçava nas reuniões de família, sempre um pouco mais longo, sua mão esfregando minhas costas como se eu fosse um parente idoso frágil que precisasse de conforto em vez de um membro igual da família. O jeito como ela me interrompia quando eu conversava com as crianças, redirecionando a atenção delas para outra coisa. A vovó Loreta teve um dia longo, queridas. Por que vocês não mostram o brinquedo novo para o papai? E Elliot, meu filho lindo e confiante, absorveu tudo sem questionar. Ele começou a me olhar como Meadow, com uma mistura de carinho e pena, como se eu fosse algo precioso, mas cada vez mais irrelevante. O telefone tocou, me despertando dos meus pensamentos. O nome de Elliot apareceu na tela. Oi, mãe. Sua voz era alegre, relaxada de um jeito que fez meu peito doer. Só queria ligar e desejar feliz aniversário atrasado. Desculpem por não termos ido, mas esta viagem foi incrível. A Meadow realmente se superou no planejamento. Agarrei o telefone com mais força. Sim, eu vi as fotos. Ah, que bom! O Meadow está postando feito louco. As crianças estão se divertindo muito. O Tommy aprendeu a mergulhar ontem, e a Emma fez amizade com uma menininha de Boston. Você teria adorado vê-los. Será que eu faria isso? Porque, de onde eu estava, parecia que ninguém tinha notado que eu não estava lá. A viagem foi em cima da hora, eu disse, cautelosamente. Eu sei, né? A Meadow encontrou uma oferta incrível e foi em frente. Ela sempre foi espontânea assim. Uma das coisas que eu adoro nela. Espontâneo. Era assim que ele chamava reservar deliberadamente um cruzeiro no aniversário da mãe. Elliot, comecei, mas parei. O que eu poderia dizer? Que a esposa dele o estava manipulando? Que ela passou anos me excluindo sistematicamente da vida dele? Ele pensaria que eu era ciumenta, amargurada, incapaz de aceitar que ele tinha crescido e seguido em frente. Talvez eu fosse tudo isso, mas também estava certa. Está tudo bem, mãe? Você está falando demais. Fechei os olhos, sentindo o peso de todos aqueles momentos perdidos, de todas as vezes em que fui excluída da minha própria história familiar. Estou bem, querida. Só cansada. Bem, descanse um pouco. Voltaremos na semana que vem, e prometo que planejaremos algo especial para compensar a ausência do seu aniversário. Mais uma promessa de Elliot que Meadow daria um jeito de quebrar. Depois que desliguei, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, observando a luz mudar conforme a manhã dava lugar à tarde.
Pensei nos anos que viriam, mais aniversários passados sozinho, mais marcos importantes dos netos perdidos, mais fotos de família em que minha ausência foi tão completa que foi como se eu nunca tivesse existido. Pela primeira vez desde que meu marido morreu, 8 anos atrás, me senti verdadeiramente órfã. Não da morte desta vez, mas de algo possivelmente pior, o apagamento deliberado e metódico do meu lugar na única família que me restava. Mas enquanto a raiva crescia em meu peito, ardente e intensa, percebi outra coisa. Eu não iria desaparecer silenciosamente. Se Meadow queria jogar, ela tinha escolhido o oponente errado. Criei Elliot quando o pai dele nos deixou. Trabalhei em 2 empregos para que ele pudesse terminar a faculdade, sacrifiquei meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Eu havia conquistado meu lugar nesta família e não o abandonaria sem lutar. Eu só precisava descobrir contra o que eu realmente estava lutando. Era terça-feira de manhã, exatamente uma semana depois da minha festa de aniversário abandonada, quando a campainha tocou. Eu ainda estava de hobby, tomando minha segunda xícara de café e olhando para a pilha de cartões de agradecimento que havia comprado para uma comemoração que nunca aconteceu. O som me assustou. Eu não esperava ninguém. E, sinceramente, visitas inesperadas se tornaram raras no meu isolamento social cuidadosamente administrado. Pelo olho mágico, vi um homem que não reconheci, talvez na casa dos 40 anos, com cabelos escuros e rugas profundas ao redor dos olhos. Ele estava bem vestido, mas amarrotado, como se tivesse viajado. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco, e ele olhava ao redor nervosamente, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Quase não respondi. Depois do incidente do cruzeiro, eu não estava com humor para advogados, missionários ou o que quer que aquele estranho pudesse querer. Mas algo em sua postura, a maneira como ele parecia estar reunindo coragem só para ficar na minha varanda, me deixou curiosa. Posso ajudar? Gritei através da porta. Senhora Patterson. Sua voz era cautelosa, hesitante. Loretta Patterson, mãe de Elliot. Meu peito apertou. Como esse estranho sabia o nome do meu filho? Quem está perguntando? Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que me fez gelar o sangue. Meu nome é David Shen. Preciso falar com você sobre Meadow. Abri a porta devagar, mantendo a corrente trancada. E o Meadow? De perto, David Shen parecia ainda mais nervoso. Suas mãos tremiam levemente e havia olheiras, como se não dormisse há dias. Isso vai parecer loucura, Senhora Patterson. Mas acho que meu filho pode estar morando na casa do seu filho. De repente, a corrente ficou pesada em minhas mãos. Do que você está falando? Tome, disse ele, e o nome me atingiu como um golpe físico. O garotinho, de 7 anos, cabelo castanho, tem uma cicatriz no queixo de uma queda de bicicleta quando tinha 4 anos. Olhei para ele, com a mente empolvorosa. Tommy tinha mesmo uma cicatriz no queixo. Elliot tinha me contado sobre o acidente de bicicleta, como todos ficaram assustados ao levá-lo às pressas para o pronto-socorro. Mas como esse estranho saberia disso? Acho melhor você entrar, eu disse, minha voz quase um sussurro. David Shen sentou-se no meu sofá como se fosse fugir a qualquer momento. Ofereci-lhe café, mas ele balançou a cabeça, as mãos entrelaçadas com tanta força no colo que os nós dos dedos ficaram brancos. Não sei por onde começar, disse ele. Isso vai parecer loucura. Tente. Tive uma semana muito estranha. Ele respirou fundo, trêmulo. Meadow e eu ficamos juntos por 2 anos. Isso foi antes de ela conhecer seu filho, antes de se casar. Moramos juntos, conversamos sobre casamento, tudo. E aí ela engravidou. De repente, minha xícara de café ficou pesada demais. Coloquei-a no chão com cuidado, com medo de deixá-la cair. Eu estava tão feliz, continuou David, com a voz carregada de dor antiga. Eu queria me casar com ela imediatamente, começar a planejar nossa vida juntos. Mas Meadow, ela vivia me adiando. Dizia que precisava de um tempo para pensar, que não estava pronta para um passo tão grande. Aí, um dia, cheguei em casa do trabalho e ela tinha sumido. Simplesmente sumido. Todas as coisas dela, tudo. Como se ela nunca tivesse morado lá. Você procurou por ela? Claro que sim.
Durante meses. Registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento, contratei um investigador particular, postei em todas as redes sociais que pude imaginar. Nada. Foi como se ela tivesse desaparecido no ar. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. O investigador finalmente me disse para desistir. Disse: algumas pessoas simplesmente não querem ser encontradas. Eu estava começando a me sentir mal. O que isso tem a ver com o Tommy? Há 3 meses, eu estava em uma conferência em Sacramento, caminhando pelo centro durante o almoço, e os vi, Meadow e um garotinho que era exatamente igual a mim naquela idade. Os mesmos olhos, o mesmo queixo, até a mesma maneira de inclinar a cabeça quando está concentrado. Eu o segui por 3 quarteirões. Senhora Patterson, eu observei aquele garotinho e eu sabia. Eu sabia que ele era meu. A sala parecia estar girando. Você está dizendo que Tommy é seu filho? Estou dizendo que acho que sim. Meadow estava grávida de cerca de 2 meses quando me deixou. Se ela tivesse levado o bebê até o fim, ele teria exatamente a idade do Tommy agora. David enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o celular. Olha isso. Ele me mostrou uma foto sua de quando criança, talvez com 6 ou 7 anos. A semelhança com Tommy era inconfundível, os mesmos olhos escuros, o mesmo maxilar teimoso, até mesmo o mesmo pequeno espaço entre os dentes da frente que Tommy sempre tentava esconder quando sorria. Minhas mãos tremiam agora. Pode ser coincidência. Muitas crianças são parecidas. Foi o que eu disse a mim mesmo no começo. Mas aí comecei a investigar. A voz de David ficou mais firme, mais determinada. Contratei outra investigadora, melhor dessa vez. Meadow Martinez. Aliás, esse nem é o nome verdadeiro dela. O nome verdadeiro dela é Margaret Winters. E ela já fez isso antes. Já fez o que antes? Desapareceu quando as coisas ficaram complicadas. Abandonou homens quando eles começaram a fazer perguntas demais. O investigador encontrou 2 outros homens, a Sra. Patterson, 2 outros homens que tiveram relacionamentos com ela que terminaram da mesma forma, de repente, completamente, como se ela nunca tivesse existido. David se inclinou para a frente, com um olhar intenso. Um deles acha que ela também poderia estar grávida quando o deixou. Eu me senti como se estivesse me afogando. Por que você está me contando isso? Por que agora? Porque eu estava observando de longe há 3 meses, tentando descobrir o que fazer, tentando decidir se eu tinha o direito de atrapalhar a vida de uma criança com base em suspeitas e coincidências. Sua voz falhou. Mas aí eu vi as fotos do seu cruzeiro. As férias felizes em família, todos sorrindo e rindo. E percebi uma coisa que me deixou doente. O que? A senhora não estava em nenhuma das fotos. Dei uma olhada em todas as redes sociais da Meadow, Sra. Patterson. Centenas de fotos de reuniões familiares, festas de aniversário, feriados. Tommy e Emma estão em todas elas. Seu filho Elliot está na maioria. Mas você mal está lá, como se estivesse sendo excluída da história da sua própria família. A verdade me atingiu como um golpe físico. Pensei em todos aqueles eventos perdidos, todas aquelas mudanças de última hora e mal-entendidos convenientes. Todas aquelas vezes em que me senti como uma estranha espiando minha própria família. Comecei a pensar na minha própria experiência com Meadow, continuou David. Como ela me isolou dos meus amigos e familiares perto do fim. Como ela me fez sentir como se eu fosse o problema, como se eu fosse muito exigente, muito carente. Como ela me convenceu de que as pessoas que se importavam comigo não entendiam realmente o nosso relacionamento. Ela está fazendo a mesma coisa com Elliot, sussurrei. Acho que sim. E acho que ela está fazendo isso com você também. O que significa que, se Tommy for mesmo meu filho, ele não é a única vítima aqui. Você também é. David enfiou a mão no casaco novamente e tirou um envelope pardo. É por isso que estou aqui, Sra. Patterson. Por isso que finalmente criei coragem para bater à sua porta. O que é? Resultados do teste de DNA. Consegui uma amostra do cabelo do Tommy na barbearia onde Meadow leva. Fiz o teste com o meu próprio DNA. Suas mãos tremiam quando ele me entregou o envelope. Recebi os resultados ontem.
Olhei para o envelope, com medo de tocá-lo. Lá dentro, havia informações que poderiam destruir minha família ou salvá-la. E eu não tinha como saber qual. Antes de abrir isso, disse David baixinho, preciso que você saiba de mais uma coisa. Não quero tirar Tommy do único pai que ele já conheceu. Não quero traumatizá-lo nem atrapalhar sua vida. Mas não posso ficar parado assistindo Meadow manipular e mentir para as pessoas que o amam, incluindo você. O que você está me pedindo para fazer? Estou pedindo que me ajude a garantir que ele esteja protegido dela, de qualquer que seja o jogo que ela esteja fazendo com todos nós. A voz de David estava firme agora, decidida. Porque se ela mentiu sobre isso, Sra. Patterson, sobre o que mais ela mentiu? E quem mais ela vai machucar? Olhei para o envelope em minhas mãos, sentindo o peso da verdade que havia dentro. Lá fora, a porta de um carro bateu e ouvi crianças rindo enquanto passavam pela minha casa, sons normais de uma tarde normal em um bairro normal, onde mães não roubavam crianças e avós não eram apagadas das fotos de família. Mas minha vida não era normal há muito tempo. Eu simplesmente não queria admitir. Sra. Patterson. A voz de David era gentil agora, quase bondosa. Está pronta para saber a verdade? Pensei no rosto doce do Tommy, no jeito como ele costumava correr até mim com os braços estendidos antes de Meadow começar a desencorajar essas demonstrações de afeto. Pensei na Emma, que mal me conhecia porque eu tinha sido excluída de grande parte da vida dela. Pensei em Elliot, meu filho, que havia sido lentamente envenenado contra a própria mãe. Pensei na minha festa de aniversário vazia e em todas aquelas fotos de família em que eu não existia. Sim, eu disse e abri o envelope. Os resultados do DNA estavam escritos em linguagem clínica implacável, 99,7% de probabilidade de paternidade. Os números flutuavam diante dos meus olhos enquanto eu os lia repetidamente, na esperança de que de alguma forma mudassem, na esperança de que tudo aquilo fosse um erro elaborado ou uma piada cruel. Tommy não era filho de Elliot. Meu neto, o garotinho que eu vi dar os primeiros passos, ajudei a amarrar os sapatos, li histórias para ele na hora de dormir quando era pequeno o suficiente para se aconchegar no meu colo, ele não tinha o meu sangue. E Elliot, meu filho dedicado, que deu o nome de Tommy em homenagem ao seu avô, não tinha ideia de que estava criando o filho de outro homem. Desculpe, disse David baixinho. Ele ainda estava sentado no meu sofá, observando meu rosto enquanto eu processava a informação. Sei que isso deve ser devastador. Coloquei os papéis no chão com as mãos trêmulas. Há quanto tempo você tem certeza? Desde ontem, mas eu já suspeitava há meses. Ele pegou o celular novamente e me mostrou mais fotos de vigilância que ele obviamente havia tirado à distância. Tommy brincando em um parque. Tommy entrando em um prédio escolar. Tommy andando de bicicleta pelo que parecia ser a rua do meu bairro. Eu o segui algumas vezes. Sei como isso soa. Mas eu precisava ter certeza. Você estava observando minha família. Tenho observado meu filho, corrigiu David, com a voz firme, mas não hostil. E tentando entender que tipo de mulher poderia roubar uma criança e construir uma vida inteira em torno dessa mentira. A raiva veio então, ardente e avassaladora. Não de David, ele era tão vítima quanto todos nós. Mas de Meadow, da magnitude da sua mentira, da crueldade dela. Ela não havia mentido apenas sobre a ascendência de Tommy. Ela havia construído todo o seu casamento com base nessa mentira. Usará uma criança inocente como base para uma vida que ela não tinha o direito de reivindicar. Ela prendeu Elliot, eu disse, as palavras saindo duras e amargas. Ela engravidou do filho de outro homem e usou isso para garantir um casamento com o meu filho. Parece que sim. A expressão de David era sombria. A linha do tempo se encaixa perfeitamente. Ela me deixou quando estava com cerca de 2 meses de gravidez, começando a aparecer. Se ela agisse rápido, encontrasse alguém rápido, poderia tê-lo convencido de que o bebê era prematuro ou simplesmente pequeno. Lembrei-me do nascimento do Tommy, de como Elliot ficou animado quando ligou para me contar que Meadow estava em trabalho de parto. Ele nasceu 3 semanas antes do previsto, lembrei-me. Elliot estava preocupado com complicações, mas o médico disse que estava tudo bem. Porque estava tudo bem. Tommy não era prematuro. Ele estava exatamente dentro do cronograma de David, não de Elliot.
As peças estavam se encaixando com uma clareza nauseante: o romance relâmpago de Meadow com meu filho, o noivado rápido, o casamento que aconteceu apenas 6 meses depois de eles se conhecerem. Na época, eu achava que era romântico, o amor verdadeiro conquistando tudo. Agora eu percebia que era algo muito mais calculado. Ela precisava de um pai para o Tommy antes mesmo de ele nascer. Alguém estável, eu disse, alguém que não questionasse o momento com muita seriedade, alguém confiante. David acrescentou, alguém que não exigiria um teste de paternidade porque tal ideia nunca lhe ocorreria. Era exatamente isso que Elliot era. Meu filho sempre foi honesto até demais, incapaz de qualquer tipo de mentira que o fizesse desconfiar dos outros. Ele levava as pessoas ao pé da letra, acreditava no que lhe diziam. Era uma de suas melhores qualidades, e Meadow a usará contra ele. Tem mais, disse David, e algo em seu tom me fez sentir um aperto no estômago. A investigadora que contratei descobriu outras coisas sobre Meadow. Coisas que podem explicar por que ela está te tirando de cena. Que coisas? David pegou uma pasta e me entregou. Dentro havia fotos, documentos, o que pareciam cópias de registros oficiais. O nome verdadeiro dela é Margaret Winters. Ela tem 34 anos, não 31, como disse ao seu filho. Ela cresceu em lares adotivos, saiu do sistema aos 18. Sem família, sem conexões reais em lugar nenhum. Estudei uma fotografia que parecia ter saído de um anuário do ensino médio. O rosto era definitivamente Meadow, mas mais jovem, de alguma forma mais duro. Seu cabelo era diferente, mais escuro, e havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto na mulher que se casou com meu filho, uma espécie de fome desesperada. Ela já foi casada antes, continuou David. 2 vezes. Uma com um homem chamado Robert King, em Nevada, e outra com alguém chamado James Fletcher, no Oregon. Ambos os casamentos terminaram em divórcio em 2 anos, e em ambas as vezes ela recebeu pensões alimentícias significativas. Ela já fez isso antes, sussurrei. O padrão é sempre o mesmo. Ela conhece um homem com dinheiro ou estabilidade, age rapidamente para prendê-lo e, em seguida, o isola sistematicamente de seu sistema de apoio, amigos, familiares, qualquer um que possa perceber sua atuação ou fazer perguntas incômodas. Pensei em como os amigos da faculdade de Elliot gradualmente pararam de aparecer depois que ele se casou com Meadow. Como ele se distanciou dos colegas de trabalho. Como ele raramente falava sobre o trabalho, exceto para mencionar o quão estressante era. Como ele se tornou cada vez mais dependente de Meadow para conexões sociais, apoio emocional, para tudo. Ela está isolando ele, eu disse. E você, porque é a maior ameaça ao controle dela. Mães veem coisas que outras pessoas não veem. Elas fazem perguntas. Elas se lembram de detalhes de antes de ela nascer. David se inclinou para a frente, com uma expressão intensa. Ela precisava de você fora de cena, Sra. Patterson. Não apenas distante, completamente apagada. É por isso a sabotagem da festa de aniversário. É por isso todos os eventos perdidos e falhas de comunicação. Ela vem treinando sistematicamente sua família para funcionar sem você. A crueldade disso me tirou o fôlego. Mas por quê? Se ela já tinha Elliot, se ele acreditava que Tommy era filho dele, por que se esforçar tanto para me excluir? Porque você é uma testemunha da linha do tempo. Você se lembra de quando eles se conheceram, quando ela engravidou, quando Tommy nasceu. Se você tivesse começado a fazer perguntas, a comparar datas, talvez tivesse descoberto a verdade. A voz de David era baixa, mas segura. Ela precisava que você se tornasse irrelevante antes de se tornar perigoso. Levantei-me abruptamente e fui até a janela, de onde podia ver a rua onde Tommy aprenderá a andar de bicicleta. O garotinho por quem eu torcia, enfaixava os joelhos ralados e comemorava a cada conquista. Ele ainda era a mesma criança, doce, engraçado e inteligente. Mas tudo sobre o lugar dele na nossa família era uma mentira. E a Emma? Perguntei, temendo a resposta. Pelo que eu sei, Emma é mesmo filha de Elliot. Nasceu 2 anos depois de Tommy, numa época em que Meadow e seu filho estavam definitivamente juntos. Mas, Sra. Patterson, David hesitou, o nascimento de Emma também pode ter sido calculado. Uma forma de garantir que Elliot nunca questionasse a paternidade de Tommy.
Se Meadow pudesse lhe dar um filho biológico, seria menos provável que ele duvidasse que Tommy também fosse dele. E isso consolidaria ainda mais o relacionamento deles. Eu me senti mal. Tudo no casamento do meu filho, na família dele, na vida dele nos últimos 7 anos tinha sido orquestrado por uma mulher que o via não como alguém a ser amado, mas como um recurso a ser explorado. E ela usava crianças inocentes, como instrumentos de manipulação. O Tommy não sabe, né? Perguntei. Claro que não. Ele tem 7 anos. Para ele, Elliot é o pai dele e sempre foi. E Emma, ela também não sabe. Ela só acha que tem um irmão mais velho que é diferente dela. Crianças não questionam essas coisas. Mas os adultos faziam isso, ou deveriam. E eu estava começando a entender por que Meadow se esforçara tanto para me tornar irrelevante. Uma avó que passasse tempo com os netos, que estivesse realmente presente na vida deles, poderia eventualmente perceber que Tommy não se parecia em nada com o suposto pai, poderia começar a questionar semelhanças familiares, características genéticas que não faziam sentido. David, eu disse lentamente, por que você decidiu me contar isso agora? Você poderia simplesmente ter exigido um teste de paternidade, recorrido aos tribunais, tentado obter a guarda. Por que me envolver? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Porque percebi uma coisa quando vi aquelas fotos do cruzeiro. Meadow não está destruindo só o meu relacionamento com o meu filho. Ela está destruindo o seu também. E se não a impedirmos, ela vai continuar fazendo isso com outras pessoas. O que você quer dizer? Ela já está começando a se afastar dos amigos do Elliot, dos colegas de trabalho dele, tornando-o cada vez mais dependente dela para tudo. E está ensinando as crianças a vê-lo como o único pai que realmente importa. O Tommy mal fala de você quando eu os vejo no parque. É como se ela estivesse apagando você da memória dele. A verdade disso me atingiu como um golpe físico. Pensei em como Tommy havia se tornado diferente nos últimos meses. Como ele havia parado de correr para me abraçar quando eu o visitava. Como ele havia começado a olhar para Meadow pedindo permissão antes de falar comigo. Achei que ele estava apenas crescendo, se tornando mais independente. Mas talvez fosse algo completamente diferente. Ela vai descartar o Elliot eventualmente, continuou David. Assim como me descartou. Assim como descartou os maridos anteriores. Mas, primeiro, ela vai garantir que ele não tenha mais nada além dela e dos filhos, sem amigos, sem família, sem rede de apoio. Quando ela estiver pronta para seguir em frente, ele estará completamente sozinho. Fechei os olhos, vendo o futuro do meu filho se estender diante dele, isolado, abandonado, provavelmente falido se Meadow fosse tão calculista quanto parecia ser, e as crianças presas no meio de tudo isso, usadas como peões em um jogo que elas nem sabiam que estavam jogando. O que você quer que eu faça? Perguntei. David se levantou, juntando seus papéis e fotos. Quero que você me ajude a salvar nossa família, nós dois. Porque é isso que somos, Sra. Patterson. Família. Você é a avó do Tommy em todos os sentidos, mesmo que não compartilhemos DNA. E eu não vou deixar Meadow destruir isso só porque ela tem medo da verdade. Ele me entregou um cartão de visita com suas informações de contato. Pense nisso, mas não demore muito. Eles vão voltar do cruzeiro em alguns dias e, quando voltarem, a Meadow estará atenta a qualquer sinal de que você esteja se tornando um problema novamente. Se vamos agir, tem que ser logo. Depois que David saiu, sentei-me na sala de estar, segurando os resultados do DNA e olhando para aquele cartão de visita. Lá fora, a tarde se transformava em noite, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Mas, pela primeira vez em meses, o silêncio não parecia vazio. Parecia a calmaria antes da tempestade. Porque Meadow Martinez, ou Margaret Winters, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, cometeram um erro crítico. Ela pensou que poderia me apagar completamente, me tornar irrelevante para a história da minha própria família. Mas eu ainda não tinha ido embora. E agora que eu sabia quem ela realmente era, eu não iria a lugar nenhum. Liguei para Elliot 3 dias depois que a família voltou do cruzeiro. Minha voz estava firme, ensaiada. Eu já havia ensaiado essa conversa uma dúzia de vezes na minha cabeça. Oi, querida. Estava pensando se poderíamos jantar juntos neste fim de semana.
Tenho algo importante para discutir com você e Meadow. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está tudo bem, mãe? Você parece estar falando sério. Está tudo bem. Só acho que está na hora de termos uma conversa de verdade em família sobre nós, sobre o futuro. Tenho pensado um pouco enquanto você esteve fora. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu conseguia ouvir a voz de Meadow ao fundo, embora não conseguisse entender as palavras. Quando Elliot voltou à linha, seu tom era mais cauteloso. Meadow quer saber que tipo de conversa. Ela está preocupada que você possa estar chateado com o horário do cruzeiro. Claro que ela estava preocupada. Os instintos de Meadow eram aguçados. Ela provavelmente sentia que algo havia mudado, mesmo pelo telefone. Diga a Meadow que não estou chateada com nada. Só acho importante que as famílias se comuniquem abertamente, você não acha? Sábado à noite seria perfeito. Eu cozinho. Deixe-me verificar com Meadow e lhe darei um retorno. O fato de meu filho de 38 anos precisar conversar com a esposa sobre jantar com a mãe teria sido risível se não fosse tão doloroso, mas mantive a voz leve. Claro, me avise. Ele ligou de volta 2 horas depois. Sábado funciona. 6 horas. Perfeito. Mal posso esperar para ver todos. Era quinta-feira. Passei a sexta-feira me preparando para o que eu sabia que seria a conversa mais importante da minha vida. David e eu nos encontramos mais 2 vezes desde a primeira visita, planejando cuidadosamente como apresentar a verdade de forma a proteger Tommy, ao mesmo tempo, expor a farsa de Meadow. Os resultados do DNA estavam guardados em segurança em uma pasta de papel pardo no balcão da minha cozinha, junto com cópias dos documentos que o investigador de David havia encontrado, a verdadeira identidade de Margaret Winters, seus casamentos anteriores, a linha do tempo que provava que Tommy não podia ser filho biológico de Elliot, tudo o que precisávamos para desfazer as mentiras sobre as quais Meadow havia construído sua vida. Preparei a refeição favorita do Elliot, carne assada com purê de batatas com alho e o feijão verde que ele adorava desde a infância. Se este fosse o último jantar em família que compartilharíamos, eu queria que fosse memorável pelos motivos certos, pelo menos no começo. Chegou a noite de sábado, cinzenta e chuvosa, um clima típico de outubro. Arrumei a mesa de jantar com minha porcelana de qualidade, os mesmos pratos que planejara usar na minha festa de aniversário, 2 semanas antes. A ironia não me passou despercebida. Chegaram pontualmente às 6 horas. Meadow usava um vestido longo, cor creme, que a fazia parecer mais jovem, mais inocente. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua maquiagem impecável. Ela parecia a imagem de uma esposa e mãe dedicada, alguém incapaz de enganar. Tommy entrou correndo pela porta primeiro, com toda a energia e animação de um menino de 7 anos. Vovó Loreta, eu aprendi a nadar no cruzeiro. Quer me ver nadar de cachorrinho? Meu coração apertou quando o abracei, sabendo que o que eu estava prestes a revelar mudaria tudo para aquela criança inocente. Talvez depois do jantar, querida. Vá lavar as mãos. Emma seguiu mais silenciosamente, segurando uma bonequinha de cabelo emaranhado. Aos 5 anos, ela era mais reservada que o irmão, mais cautelosa comigo desde que Meadow começou a desencorajar o afeto deles, mas ainda assim me deixou beijar sua testa antes de seguir Tommy até o banheiro. Elliot me abraçou calorosamente, por um instante, consegui fingir que era apenas um jantar em família normal. Tem algo com um cheiro incrível, mãe. Senti falta da sua comida. Você parece cansado, observei. Ele parecia. Havia novas linhas ao redor dos olhos, e ele havia perdido peso. O trabalho tem sido brutal ultimamente. A fusão deixou todo mundo estressado. Ele olhou para Meadow, que examinava minha sala como se estivesse catalogando possíveis problemas. Mas Meadow continua me dizendo que preciso encontrar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O estresse faz muito mal à saúde, disse Meadow, aparecendo ao nosso lado com aquele sorriso ensaiado. Continuo incentivando Elliot a considerar a aposentadoria precoce. Poderíamos viajar mais, passar mais tempo com as crianças. Aposentadoria antecipada aos 38 anos. Outra maneira de tornar Elliot completamente dependente dela, isolando-o de sua identidade profissional e de sua renda. Retribuiu o sorriso, afável. Que bom que você está pensando no futuro.
Isso, na verdade, tem a ver com o que eu queria discutir esta noite. Durante o jantar, mantive a conversa leve. As crianças conversaram sobre suas aventuras no cruzeiro, e Meadow fez o papel de mãe perfeita, cortando a carne do Tommy e lembrando a Emma de usar o guardanapo. Ela se saiu muito bem nessa apresentação, calorosa, atenciosa, completamente crível. Mas notei coisas que antes me escaparam. Como ela interrompeu quando Tommy começou a contar uma história sobre sentir minha falta enquanto eles estavam fora. Como ela redirecionou a atenção de Emma quando a menininha perguntou por que eu não tinha ido com eles na viagem. Como ela administrava sutilmente cada interação, controlando o fluxo da conversa e do afeto. Depois que as crianças terminaram de comer, sugeri que brincassem na sala enquanto os adultos conversavam. Meadow se opôs imediatamente. Eles provavelmente deveriam se preparar para ir logo. Amanhã é dia de aula, e gostamos de manter a rotina deles consistente. Isso não vai demorar muito, eu disse com firmeza. E acho que o que tenho para compartilhar pode afetar bastante a rotina deles. Algo passou pelo rosto de Meadow, só por um segundo, mas eu percebi. Medo. Quando as crianças se acomodaram com seus brinquedos na sala ao lado, voltei para a sala de jantar, onde Elliot e Meadow esperavam. A pasta de papel pardo estava na mesa ao lado da minha xícara de café como uma arma carregada. Então, disse Elliot, estendendo a mão para Meadow do outro lado da mesa, sobre o que você queria conversar? Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Queria falar sobre honestidade, sobre família, sobre a importância de saber quem realmente somos. O sorriso de Meadow se estreitou quase imperceptivelmente. Isso é um pouco filosófico para uma conversa de jantar. É mesmo? Acho que não. Peguei a pasta de papel pardo, sentindo os dois tensos. Veja bem, aprendi coisas interessantes recentemente sobre história da família, sobre genética, sobre a importância de registros médicos e informações precisas. Mãe, disse Elliot lentamente, o que tem na pasta? A verdade. Abri e tirei os resultados do DNA, colocando-os sobre a mesa entre nós. Estes são os resultados de um teste de paternidade para o Tommy. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elliot encarou os papéis como se pudessem pegar fogo. Meadow ficou imóvel, o rosto cuidadosamente inexpressivo. Um teste de paternidade? A voz de Elliot era quase um sussurro. Por que você, como você? O teste mostra que você não é o pai biológico do Tommy, eu disse gentilmente. Há 99,7% de probabilidade de que outro homem seja o pai dele. Um homem chamado David Shane. Meadow se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Isso é loucura, Loretta. Não sei que tipo de jogo doentio você está jogando, mas... Sente-se, Margaret. O uso de seu nome verdadeiro a atingiu como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, o rosto ficando branco. Elliot olhou de um para o outro, com confusão e horror crescentes em sua expressão. Margaret? Mãe, o que está acontecendo? Peguei o relatório do investigador, as certidões de casamento e a documentação da cronologia. O nome verdadeiro de Meadow é Margaret Winters. Ela já foi casada 2 vezes e tem o hábito de mentir sobre sua identidade e seu passado. Ela se envolveu com David Shane antes de conhecer você, Elliot. Ela o deixou quando estava grávida do filho dele e veio em busca de um novo pai para o bebê. Isso não é verdade, disse Meadow, mas sua voz estava trêmula. Elliot não deu ouvidos a isso. Sua mãe obviamente teve algum tipo de colapso. O Tommy nasceu 7 meses depois de vocês se conhecerem, continuei, implacável. Você achou que ele era prematuro, mas não era. Ele nasceu exatamente no prazo previsto para o relacionamento de Meadow com David. Elliot pegou os resultados de DNA com as mãos trêmulas. Observei seu rosto enquanto ele os lia, observei a cor sumir de suas bochechas enquanto os números eram acumulados. Isso não pode estar certo, ele sussurrou. David Shane está procurando o filho há 7 anos, eu disse. Ele encontrou você há 3 meses e está observando de longe, tentando decidir o que fazer. Ele veio até mim porque reconheceu o que Meadow estava fazendo com a nossa família, as mesmas táticas de isolamento que ela usou com ele. Meadow recuava em direção à porta, sua compostura perfeita completamente destruída.
Elliot, por favor, não deixe que ela te envenene contra mim. Pense em nossa vida juntos. Em nossa família. Nossa família. A voz de Elliot soava rouca, áspera. Nossa família construída sobre uma mentira. Nosso filho que, na verdade, não é nosso filho. Ele é seu filho em todos os sentidos. Você o criou. Você o ama. Baseado numa mentira. Elliot bateu a mão na mesa, fazendo os pratos pularem. Tudo, meadou. Tudo foi uma mentira. Da sala de estar vinha o som de risadas infantis, inocentes e alegres. Tom e Emma brincavam, sem saber que seu mundo estava implodindo no cômodo ao lado. Tem mais, eu disse baixinho, e peguei os registros dos casamentos anteriores de Meadow. Ela já fez isso antes. Encontrou homens, casou-se com eles rapidamente, isolou-os de suas famílias e seguiu em frente quando lhe convinha. Você não é a primeira vítima dela, Elliot. Você é apenas o mais bem-sucedido. Elliot olhou fixamente para os documentos, com a respiração ofegante e rápida. O cruzeiro, disse-ele de repente. Seu aniversário. Não foi coincidência, foi? Meadow não disse nada, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Você planejou tudo deliberadamente. Você garantiu que a mamãe ficaria sozinha no aniversário dela enquanto nós todos nos divertíamos sem ela. Você queria machucá-la. Eu queria proteger nossa família, começou Meadow. De quê? Da minha mãe? Da mulher que me criou, me amou e nunca machucaria ninguém. De alguém que eventualmente descobriria a verdade, eu disse suavemente. É disso que se trata, Elliot. Os eventos perdidos, as mudanças de última hora, a separação gradual dos seus amigos e familiares. Meadow precisava te isolar completamente antes que você começasse a fazer perguntas que ela não conseguia responder. Elliot olhou para a esposa, sua esposa, que não era quem dizia ser, cuja vida inteira com ele foi construída à base de mentiras. Será que alguma coisa disso é real? Você me ama mesmo? Ou foi só por conveniência? Pela primeira vez desde que a conheci, Meadow não teve resposta. Nenhuma resposta suave, nenhuma manipulação, nenhuma resposta perfeitamente elaborada. Ela apenas ficou ali, exposta e silenciosa. Aquele silêncio nos disse tudo o que precisávamos saber. Da sala de estar, Tommy gritou: Papai, podemos tomar sorvete? Elliot fechou os olhos, e viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. O que eu digo a eles? Sussurrou. Como explico isso para as crianças? Vamos dar um jeito, eu disse, estendendo a mão para pegar a dele. Juntos, como uma família. Mas Tommy ainda é seu filho em todos os sentidos. Isso não muda. Mas ele também tem um pai biológico que o ama e quer fazer parte da vida dele. E talvez, se lidarmos bem com isso, isso possa ser uma coisa boa. Meadow virou-se para a porta, mas eu a chamei, Margarete. Ela parou, mas não se virou. David não vai desaparecer desta vez. E eu também não. Se você tentar fugir com as crianças, nós te encontraremos. Se você tentar manipular a situação ou machucar essas crianças para se proteger, nós te impediremos. Seus dias de controlar esta família acabaram. Ela saiu sem dizer mais nada, deixando para trás o som de crianças brincando e os destroços de 7 anos de mentiras. Mas, pela primeira vez em meses, não senti que estava perdendo minha família. Senti que finalmente a estava recuperando. 6 meses depois, eu estava na cozinha preparando o jantar de domingo quando ouvi a porta da frente se abrir e a voz de Tommy chamando: Vovó, trouxemos a sobremesa. Aqui, querida, gritei de volta, sorrindo ao ouvir o barulho de pequenos pés correndo em minha direção. Tommy rompeu pela porta da cozinha, com os braços em volta de uma caixa de doces quase grande demais para ele carregar. Atrás dele vinha Emma, mais cuidadosa com os passos, carregando um pequeno buquê de margaridas. São para você, disse ela timidamente, estendendo as flores. Papai disse que amarelo é sua cor favorita. Ajoelhei-me para aceitar o buquê, puxando-a para um abraço que ela não hesitou em retribuir. São perfeitos, querida. Obrigada. Elliot apareceu na porta, parecendo mais saudável do que há anos.
O peso que perderá durante aqueles últimos meses com Meadow havia retornado, e as linhas de estresse ao redor dos seus olhos haviam diminuído. Atrás dele estava David, ainda um tanto hesitante em reuniões familiares, mas gradualmente encontrando seu lugar em nossa nova e complicada dinâmica. Tem algo com um cheiro incrível, disse Elliot, beijando minha bochecha. Essa é a sua famosa torta de maçã? O Tom me pediu especificamente, eu disse, despenteando o cabelo do menino. Junto com purê de batatas e aquela receita de frango que você adorava. Aquele com ervas. Os olhos de Tommy brilharam. Sim, esse também é o meu favorito, igual ao do papai. Ainda levou algum tempo para se acostumar à maneira fácil como ele chamava Elliot e David de papai, mas as crianças se adaptaram à família ampliada com a resiliência que as crianças possuem. Tommy chamava Elliot de papai e David de papai Dave, enquanto Emma simplesmente aceitou que Tommy tinha 2 pais, assim como alguns de seus amigos tinham 2 casas. David colocou uma garrafa de vinho no balcão, ainda se movendo com cuidado no que antes era domínio de Meadow. Como posso ajudar? Pode pôr a mesa, eu disse. A porcelana boa está no armário da sala de jantar. Levou meses para chegar a esse ponto. Meses de terapia familiar, conversas cuidadosas com as crianças e processos judiciais que finalmente culminaram com a renúncia voluntária da custódia de Meadow em troca de evitar um processo por fraude. Ela havia desaparecido novamente, assim como havia desaparecido da vida de David 7 anos antes. Mas, desta vez, havia deixado as crianças para trás. A transição não tinha sido fácil. Tommy estava confuso e desolado com a ausência repentina da mãe. Apesar de todas as suas manipulações, Emma se mantinha carente e ansiosa, com medo de que mais pessoas que ela amava desaparecessem. Houve lágrimas, birras e noites sem dormir para todos nós. Mas também houve cura. Elliot havia retornado para a casa que dividia com Meadow, mas tudo parecia diferente agora. A atmosfera opressiva de segredos e de pisar em ovos havia desaparecido. David havia alugado um apartamento a apenas 10 minutos de distância, perto o suficiente para fazer parte da vida cotidiana, mas longe o suficiente para dar espaço para todos se adaptarem. Vovó, disse Tommy, puxando meu avental. Posso te contar um segredo? Ajoelhei-me ao seu nível. Claro que pode. Ele colocou as mãos em concha em volta da boca e sussurrou, que bom que você encontrou o papai Dave. Agora eu tenho mais papais do que qualquer outra pessoa da minha turma. Meu coração se apertou de amor por aquele garotinho resiliente que transformou uma situação complicada em motivo de orgulho. Eu também fico feliz, querida. E ainda bem que a mamãe Meadow foi embora, acrescentou ele, mais baixinho. Ela estava sempre brava com alguma coisa. Fiquei arrasada ao ver que um menino de 7 anos tinha tanta consciência da tensão em sua casa. Mas também me tranquilizou saber que tínhamos feito as escolhas certas. As crianças sabiam mais do que os adultos lhes davam crédito, e Tommy tinha percebido a manipulação da mãe, mesmo que não conseguisse identificá-la. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre os adultos, enquanto as crianças tagarelavam sobre a escola e os amigos. David nos contou sobre o último jogo de futebol de Tommy, onde ele marcou seu primeiro gol. Elliot compartilhou a empolgação de Emma em começar as aulas de dança. Nós conversávamos como a família que nos tornamos, não convencional, talvez, mas real de uma forma que a versão cuidadosamente orquestrada de Meadow nunca foi. Recebi uma ligação do meu advogado ontem, disse-lhe enquanto tirávamos os pratos do jantar. O divórcio finalmente foi finalizado. O que você acha disso? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento, observando Tommy ajudar David a colocar a louça na máquina. Aliviado, principalmente, e grato por ter terminado sem mais danos às crianças. Algum arrependimento? Sobre terminar o casamento? Não. Sobre não ter visto a verdade antes? Ele deu de ombros. Acho que sempre me arrependerei disso. Quanto tempo perdemos? Quanta dor ela te causou? Principalmente. Apertei o ombro dele. Você não pode se culpar por confiar em alguém que você ama. Isso não é uma falha de caráter, Elliot. É apenas ser humano. David se juntou a nós no balcão, secando as mãos em um pano de prato. Houve alguma notícia dela? Nada, disse Elliot. O advogado dela disse que ela não quer nenhum contato com as crianças.
Nenhuma visita, nenhum telefonema, nada. Provavelmente é melhor assim, eu disse. Embora ainda me surpreendesse que uma mãe pudesse se afastar tão completamente dos filhos. Pelo menos assim, as crianças poderiam se curar sem se preocupar com quando ela pudesse atrapalhar suas vidas novamente. Mais tarde, depois que as crianças adormeceram assistindo a um filme na sala de estar, os 3 adultos sentaram-se à mesa da minha cozinha com café e sobras de torta. Esses se tornaram alguns dos meus momentos favoritos, conversas tranquilas à luz do entardecer, planejando o futuro, discutindo os desafios da coparentalidade em uma situação tão incomum. Ando pensando em uma coisa, disse David, misturando açúcar ao café. Sobre o sobrenome do Tommy. Elliot ergueu os olhos bruscamente. O que tem? Ele foi Patterson a vida toda. Essa é a identidade dele, o histórico escolar, tudo. Não quero mudar isso. Mas eu estava pensando, David hesitou e depois prosseguiu, se tudo bem se eu adotasse o seu nome também? Oficialmente, quero dizer. David Patterson Shane, então Tommy e eu teríamos um nome em comum, mas ele ainda estaria conectado a você e à sua história familiar. O gesto foi tão atencioso, tão cuidadosamente pensado para honrar o lugar de cada um na vida de Tommy, que senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Elliot pareceu atordoado. Você faria isso? Quero que Tommy saiba que famílias podem ser complicadas sem serem desfeitas, disse David. Quero que ele entenda que amar alguém não significa que você tenha que escolher um lado ou fingir que outros relacionamentos não importam. Elliot estendeu a mão sobre a mesa e apertou a de David. Acho que está perfeito. À medida que a noite caía e David se preparava para levar as crianças para o seu apartamento para a estadia semanal, chamei-o de lado. Obrigada, disse baixinho. Para quê? Por salvar minha família. Por ter a coragem de me contar a verdade quando teria sido mais fácil simplesmente desaparecer de novo. David ficou em silêncio por um momento, observando Tommy recolher sua mochila e seu bicho de pelúcia favorito. Sabe o que eu percebi naquele dia em que cheguei à sua porta? Eu não estava perdendo apenas meu filho. Você também estava perdendo sua família. Meadow estava nos afastando uns dos outros, pedaço por pedaço. Mas nós a impedimos. Sim. Ele sorriu, e pela primeira vez desde que o conheci, o sorriso alcançou seus olhos completamente. E veja o que construímos em vez disso. Olhei ao redor da minha casa, para os desenhos das crianças colados na geladeira, para o suéter esquecido de Emma pendurado em uma cadeira, para as fotos de família que agora incluíam David e refletiam verdadeiramente nossa realidade. Não era a família que eu imaginava quando Elliot se casou. Mas era infinitamente melhor do que a performance vazia que Meadow havia orquestrado. Depois que todos foram embora, sentei-me na sala com uma xícara de chá, refletindo sobre como minha vida havia mudado drasticamente desde aquele aniversário devastador, 6 meses antes. A casa vazia, que parecia um túmulo, agora vibrava com os ecos da vida familiar, o riso das crianças, as perguntas cuidadosas de David sobre as tradições familiares, a conversa aliviada de Elliot sobre seus planos para o futuro. Meu celular vibrou com uma mensagem do Elliot: obrigada pelo jantar, mãe. As crianças estão perguntando se podemos fazer isso todo domingo. Eu disse a elas que isso depende da vovó. Respondi: todo domingo parece perfeito. É isso que as famílias fazem. Sua resposta veio rápida: sim, é isso que famílias de verdade fazem. Deixei o celular de lado e olhei para a foto emoldurada na minha mesa de cabeceira, uma foto da ida ao zoológico do mês passado. Nós 5 nos amontoamos em frente ao cercado dos elefantes, Tommy empoleirado nos ombros de David, Emma segurando firme minha mão, Elliot no meio, com um braço em volta de mim e o outro em volta de David, sorrindo como se tivesse acabado de se lembrar de como é a felicidade. Parecíamos o que éramos, uma família que havia sido separada e reunida em uma nova configuração, mais forte e mais honesta do que antes. A casa se acomodou ao meu redor enquanto a noite caía, mas não parecia mais vazia. Parecia cheia de possibilidades, cheia do amor que Meadow tanto tentará destruir, mas nunca conseguirá extinguir. Eu pensava que meu 65º aniversário havia marcado o fim da minha relevância para a história da minha família. Em vez disso, marcou o início de um novo capítulo, um capítulo em que o amor não era condicional, em que a verdade importava mais do que a aparência e em que ser avó significava proteger os netos de qualquer um que os usasse como armas, até mesmo da própria mãe.
Amanhã era segunda-feira, o que significava que Tommy tinha treino de futebol e Emma tinha aula de dança. David iria buscar Tommy enquanto Elliot levaria Emma, e os dois voltariam para cá para fazer a lição de casa e jantar.